Roberto Justus e a esposa reagiram a ataques de ódio contra a filha Vicky, de apenas 5 anos. Após publicação de uma foto com bolsa de grife, comentários pediam a morte da criança. Entre eles, de um professor da UFRJ. Os detalhes da reportagem do Victor Salina. Roberto Justus e Ana Paula Seibert reagiram a ataques de ódio direcionados à filha, Vicky, de apenas 5 anos. Tudo começou por causa dessa foto, postada nas redes sociais. Na imagem, o casal aparece combinando roupas com a criança, que está segurando uma bolsa de grife avaliada em R$14 mil. A imagem foi parar na página Poponzi, dedicada a notícias de famosos, e foi seguida por críticas nos comentários, entre eles ataques de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de uma psicóloga, que afirmaram que a criança deveria ser morta. Em pronunciamento, Justus e a esposa desabafaram sobre o episódio. É uma coisa assim tão maluca, tão louca. Falaram que tinham que matar a nossa filha com guilhotina, assassinar a nossa família. Falaram, como todos viram e mandaram muitos prints pra gente, que só guilhotina resolve. A pessoa escreveu isso, depois de algumas horas, obviamente, começou a ser denunciado e apagou, mas nós temos o print. Gente, o que é isso que está acontecendo no Brasil? Instigar a morte, instigar o ódio, é uma coisa que é inaceitável. O casal informou que judicializou a ação contra aqueles que atacaram a criança, sobretudo o educador Marcos Dantas. Hoje vocês não estão bonitos, ou eu não gosto da roupa. Não, gente, tá natural, tudo bem, normal. cada um tem sua opinião. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio... Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo, nós vamos atrás dos nossos direitos, até para dar um exemplo. Então eu já acionei todo o corpo jurídico, não vou aceitar ameaça à minha família. Em nota, a reitoria e a direção da Escola de Comunicação da UFRJ disseram que o professor Marcos Dantas Loureiro é aposentado pela instituição desde 2022, que as postagens do educador não correspondem às opiniões da universidade e que a entidade repudia qualquer tipo de violência a terceiros. Vale lembrar que o professor Marcos Dantas participou do primeiro mandato de Lula. Segundo seu currículo disponível na internet, ele exerceu cargos como secretário de Educação à Distância do MEC, de Planejamento e Orçamento do Ministério das Comunicações e ainda integrou o Conselho Consultivo da Anatel. Tá aí na tela para vocês o currículo Lattes desse professor. Todas as pessoas que passam pela academia, né, que passam pela universidade, têm um currículo Lattes. Esse currículo Lattes, ele é preenchido pela própria pessoa. Ele pede senha, cadastro e a própria pessoa que o preenche. Então tá aí a informação para vocês, doutora Kátia Magalhães. Nós temos aí uma coisa bastante importante. Esse caso, a princípio, pode parecer somente uma fofoquinha de casos de famosos, né? Um TV Fama, mas a gente precisa pensar em algumas coisas. Primeiro, o portal que essa notícia saiu, a primeira palavra do portal é rica, justamente no momento em que o governo quer emplacar o termo super ricos e taxar ainda mais as pessoas. Informações no ar. Além disso, a gente tem aí um professor falando sobre bolcheviques, a gente tem pessoas falando sobre guilhotina, a gente tem pessoas querendo a morte de uma criança por causa de uma bolsa de R$14 mil, sendo que a gente tem congressistas como Erica Helton, que tem uma bolsa muito mais cara que isso e que não condiz com o salário que recebe enquanto congressista, ao passo que o Roberto Justus é de fato um homem rico. Olha, a própria imagem da guilhotina, eu acho que fala por si só, né? Alusiva ao jacobinismo puro sangue, já que nós estamos nos aproximando do 14 de julho, e alusiva ao pior período da Revolução Francesa, que foi o período do terror, né? Período onde reinava o arbítrio, onde qualquer um podia ter a sua cabeça levada à guilhotina por mera opinião, a depender das conveniências e das opiniões dos Robespierre da vida, Marat, etc., cujas cabeças nós bem sabemos como acabaram, né? Então, em relação a essa questão do Roberto Justus, né, é monstruoso dizer isso de uma criança e
pela jurisprudência, muito entre aspas, criada por Alexandre de Moraes e pela atual composição do STF, esse senhor aí, professor universitário, já estaria com prisão preventiva decretada e em seguida seria condenado a penas elevadíssimas. Porque pense, se um ex-deputado federal foi condenado, preso, e se encontra preso até hoje, sob condições terríveis, quiçá até sob tortura. Se ocorreu tudo isso com o ex-deputado Daniel Silveira, por um mero vídeo crítico a um adulto, autoridade pública que deve estar exposta à crítica, super exposta à crítica, que o dirá em relação a uma coitada de uma criança pela exposição de uma bolsa, e uma bolsa adquirida, até onde se saiba, com recursos lícitos dos pais. Agora, no direito real, vamos pensar alguns filtros aí que a gente pode fazer. Em relação na seara criminal, eu tendo a não enxergar essa conduta como uma ameaça, porque eu não vejo aí uma armadilha concreta pronta para a filha de Roberto Justus, uma ameaça efetivamente iminente, um risco concreto. Então, não enxergaria isso como uma ameaça, também não enxergaria como nenhum dos 3 crimes contra a honra. Já na esfera civil, eu acho que essa conduta deve render, sim, danos morais provocados pela situação de humilhação, de dor, de escárnio, de detração pública a qual foi exposta essa criança menor, vulnerável, e sua família, seus genitores. E só lembrando que os danos morais, eles costumam ou costumavam, né, ainda na vigência do Estado de Direito, ser quantificados proporcionalmente aos haveres, né, à situação econômica do ofendido e do ofensor. Nesse caso, como ambos se encontram em situações econômicas de prosperidade razoável, os danos morais tenderiam a ser bem elevados. E, por fim, na seara administrativa, o ofensor é funcionário público, docente aposentado da UFRJ. Eu me pergunto se não deveria haver, no mínimo, um processo administrativo, no mínimo, visando a redução da aposentadoria desse senhor ou até a eliminação da aposentadoria, porque, veja, essa pessoa, ainda que aposentada, não pode representar uma instituição pública, uma autarquia, como é o caso da UFRJ, porque não se coaduna com os princípios do artigo 37 que regem a administração pública. Realmente hediondo tudo isso, asqueroso.